Sejam todos bem-vindos ao canal da Ciseco e à programação do 12º Pentálogo da Ciseco. Eu sou Bianca Rosa, eu sou mestre em comunicação, atualmente doutorando em comunicação, e tenho a honra de entrevistar aqui o Antônio Eberlê. Antes, eu preciso fazer uma introdução sobre o Pentálogo, que a Ciseco tem como programação entre os meses de setembro e outubro as atividades do 12º Pentálogo, com a divulgação de conferências, de entrevistas e de mesas de debates que são realizadas com pesquisadores nacionais e internacionais sobre transformações da mediatização presidencial. E isso decorridos 13 anos da realização do Pentálogo inaugural, e o objetivo, então, é retomar essa atividade, retomar nessa atividade as reflexões debatidas naquele momento, com o objetivo, então, de examinar relações entre mídias e política a partir de transformações da mediatização sobre as práticas sociopolíticas, como as que envolvem as eleições, que estão sendo realizadas em diferentes realizadas, como a brasileira, e os temas decorrentes dessas questões. Eu vou fazer uma breve apresentação, então, do Antônio Eberlê, o entrevistado desse vídeo do canal. O Antônio Eberlê é jornalista, professor e pesquisador em comunicação, mestre em comunicação social pelo Instituto Metodista de Ensino Superior e doutor em ciências da comunicação pelo Unicinos. Atualmente, ele é pesquisador 3 da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e professor da Universidade Católica de Pelotas. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em comunicação para o desenvolvimento, atuando principalmente em temas de comunicação, divulgação científica, comunicação social, semiótica e jornalismo científico. Ele também é vice-presidente do Centro Internacional de Semiótica e Comunicação, o Ciseco. É um prazer poder conversar contigo, Antônio, e eu também, desde já, agradeço o convite do professor Antônio Fausto Neto para a gente estar aqui realizando esse diálogo. Isso, que bom então que a gente está aqui, e é uma oportunidade, não é, Bianca, da gente discutir esses temas todos nesses anos de pandemia. Agora estamos entrando na terceira edição já online, e aprendemos um pouco com isso. Tivemos perdas, porque não estamos juntos em Japaratinga, o que é do ponto de vista semiótico, né, da imaginário, extremamente relevante. Mas temos alguns ganhos. Por exemplo, nós podemos este ano entrevistar e conversar com pessoas de várias partes do mundo, não é? Como o professor Charrodot e tal, que não seria possível talvez ele vir ao Brasil, né, como em outras oportunidades. A gente tentou trazer o professor Humberto Eco, logo no início né, das edições do Pentálogo, e aí fizemos uma gravação, né, o professor Veron fez uma gravação com ele, que nós apresentamos na abertura, foi muito legal. Mas isso tudo hoje é necessário, já não tem mais condição da gente, né, nesses anos agora recentes, de fazer o presencial. Então nós fizemos e garantimos a existência dessas discussões, dessas memórias, dessas reflexões que ficam no site do Ciseco, né, arranjados pela nossa querida Aline, né. Então é Sim, muito ali no bom, Helder. sempre junto conosco, né. Então, Bianca, podemos começar com uma conversa? Com certeza. Bom, a nossa conversa, o que vai centralizar a nossa conversa é o texto que o senhor vai apresentar para o Pentálogo, né, que se chama Sobre o Pensamento Lógico e o Falso Silogismo. Então, eu já gostaria de começar a nossa conversa pedindo que o senhor falasse, introduzisse, né, um Uhum. pouco sobre a ideia do texto, resumindo um pouco sobre o que fala o artigo. Muito bem, deixa eu ver se pego aqui o artigo, eu vou colocar ele por baixo aqui, vocês não vão ver, eu vou ver. E aí então eu vou falando sobre essas atividades desse tema. Esse tema nasceu durante a pandemia, por isso que ele fala da pandemia. Me incomodou bastante essa questão que nós vivemos, né, neste mundo de hoje, transversal,
né, de conversas, de muitas informações, e eu como estudo questão da semiótica, né, especialmente semiótica de Peirce, né, que fala da questão da mobilidade sígnica, né, como os signos se movimentam, né, basicamente eu lembro quando falo da questão sígnica em Peirce, da questão do objeto, né, e o Peirce divide o objeto, assim, em 2, né, que é o objeto imediato e o objeto dinâmico, né, e isso acho que é importante, embora isso não esteja no texto, mas como eu estou livre para apresentar, eu posso fazer essa digressão. O objeto imediato é aquilo que nós temos, tá, é aquilo que nós temos, com base nas informações, nos textos, enfim, naquilo que nos diz a realidade que nós entendemos por realidade, então nós temos o imediato, né, o imediato da vida. Mas ele divide o objeto em 2, por quê? Porque ele diz que além disso que a gente aparentemente sabe da realidade, existe um objeto dinâmico, que é aquilo que é independente do que nós gostaríamos que fosse. E para esse texto da questão do falso silogismo, que eu vou buscar na filosofia a compreensão disso, é importante entender por que um filósofo como Peirce, ele divide o objeto em 2, que o objeto é o objeto da nossa atenção, né. É possível, então, nós termos dentro do objeto uma certa divisão, aquilo que é independente de nós mesmos, que seria o mais próximo da verdade, e aquilo que é o que nós achamos aquilo que nós pensamos é o doxa, aquilo que nós pensamos que é o hoje, né. Então foi, digamos assim, suscitado por essa questão da da falta de dialética discursiva, né, porque não se aprofundam os temas, então se chega facilmente a falsas questões, que eu proponho esse texto para a nossa discussão, né, que o texto tem esse título sobre o pensamento lógico e o falso silogismo. Eu lembro um teórico britânico, o Stephen Hawking, que já faleceu em 2018, que ele dizia que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Por que que ele dizia Exatamente. isso? Porque o conhecimento aí é bom entender a partir de Peirce também, né, quer dizer, a ilusão do conhecimento é o objeto imediato das nossas atenções. Sim, É aquilo que nós achamos que não é, porque é na dinâmica, e a gente sabe que o signo, por exemplo, ele se multiplica, né, indefinidamente, um signo vai gerar outros signos na cadeia infinita de sentidos, né. Então, quando é que nós vamos ter a verdade? Sei lá, muito tempo depois. Embora eu pense, imagino mesmo, viu, Bianca, que em alguns casos é tão evidente que nós estamos incorrendo num erro de avaliação, que talvez não precise de muito tempo, porque se trata de um erro de avaliação mesmo, por isso que eu recorro à filosofia e à questão do pensamento lógico, ou às vezes ilógico, e o falso silogismo, para tentar não enlouquecer com essa coisa de por que que as pessoas acreditam em mentiras, em fake news, em ilusões do saber, na ilusão do conhecimento, como diz o Hawking, né. Por que que as pessoas acreditam nisso? Me causa um incômodo grande, né, esse desleixo que as pessoas têm com relação ao que é, ou o que é o mais próximo da verdade sobre as coisas, né. sim. É, Me desculpa, o senhor pode concluir. Não, e aí, isso não é simples, viu, Bianca, porque, uma avaliação falsa feita por mim, feita por ti, que não temos, eh não temos encargos, não somos detentores de uma definição, né, não somos da área da digamos assim, política, que define as políticas públicas, talvez isso valha para a nossa discussão aqui. Mas quando isso é investido, digamos assim, essa ideia falsa do que é a realidade, ela é investida por um ente público, uma entidade pública, por uma pessoa pública, então se torna uma questão grave. Eu poderia dizer, e digo logo no início do texto, que talvez um quarto das mortes
especialmente no Brasil e nos Estados Unidos, pudessem ser evitadas, né, se as recomendações corretas da medicina, enfim, aqui que algumas orientações básicas fossem seguidas, né. sim. Infelizmente as pessoas trabalham em cima ou em função do que acham que é, e não do que é, né, do imediato e não do dinâmico, né. Então isso que me preocupa bastante, foi o motivo do texto, Bianca. Sim, e o seu texto traz questões muito que a gente vai aprofundar aqui na conversa de uma Uhum, maneira, né, mais pontual, mas que é extremamente necessário debater e extremamente alusório ao tema do Pentálogo, que fala sobre política e eleições, né, uhum, e a questão da mediatização também. Mas, uhum, fazendo um gancho com o que o senhor falou sobre a citação do Stephen Hawking, eu tenho já uma pergunta para lhe fazer sobre isso, em que eu fiquei, refletindo lendo o seu texto, que é essa atitude de, de sair proferindo inverdades, uhum, iludidos por um falso saber, sem recorrer à base do conhecimento, que o senhor traz isso no texto, né? Essa atitude foi realmente efetivada durante a pandemia, já vinha também de um movimento político que já vinha sendo trazido, né? É uma movimentação que já vinha sido feita, com muitas, mas na pandemia se intensificou com muitas falsas notícias sobre maneiras de tratamento, sobre orientações de como evitar os contágios, também sobre a realização das vacinas. Isso prejudicou bastante toda a questão, né, da gestão, né, de uma gestão com relação a essa pandemia, e poderia ter realmente evitado muitas mortes no Brasil. E, entretanto, é notório que essas várias fake news globais, inclusive sobre a Covid, elas foram forjadas pelo próprio governo federal brasileiro, e a CPI da Covid, no relatório, constatou que o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi o principal responsável pela essa disseminação dessa campanha de desinformação, indo na contramão do que um gestor público deveria fazer no caso de uma calamidade como essa, né? Então, uhum. eu gostaria de assim, perguntar o que que o senhor, quais reflexões o senhor fez sobre essa questão, Hum. já trazendo essa provocação inicial do Stephen Hawking, né? É. O que que o Stephen Hawking diz? É que para nós comunicadores ela é muito importante, que conhecer é diferente de estar informado, ou de ter uma informação. O que nem significa que as pessoas estejam suficientemente informadas, né. Aquela velha história do jornalismo, que são várias as histórias que se pode contar de um mesmo fato, né. Tem vários ângulos que nós podemos abordar, né. Agora, o que o Hawking diz é que uma coisa é o conhecimento, e o conhecimento estruturado, que né, um conhecimento que se dá com base numa ética científica, e outra coisa são informações que não têm um fundamento, né, que são baseadas apenas algumas inclusive em mentiras, fake, tá. Então essa me parece ser a grande diferença, né. O que que nós vamos acreditar? Nas informações que aí transitam, sem aprofundá-las, ou vamos buscar realmente um conhecimento ancestral, conhecimento embasado, um conhecimento científico, histórico, né, que nos trouxe até aqui, né, que o que nos trouxe até aqui não foi a mentira, embora elas em toda a história da humanidade, que a gente vai até falar sobre isso, né, ela sempre esteve muito próxima da ética científica, né. E eu diria até que a e a ética, a éthique do mundo científico, ela foi criada e ela foi para proteção dos aspectos de verdade que podem existir em detrimento da mentira. Ela foi criada, né, para isso, né. Os filósofos se preocuparam muito, né, no início dessa discussão, que é lá 500, 600 anos antes de Cristo, né, quando se discute a questão da polis, né, qual o regramento que se dá para viver eticamente numa sociedade. Então aí nós tivemos um corte, né, um corte importante, né, para se poder discutir o que é verdade, afinal o que que é mentira,
né. Hoje nós estamos discutindo muito isso, né, mas isso é ancestral. Isso vem com o homem, né. Esse esforço para impor um pensamento, que não é o pensamento ou que não é aquilo que a realidade que está na frente dos nossos olhos diz. Por quê? Aí é a questão que nos faz a pergunta, né, do próprio texto. Por que nós acreditamos nisso? Por que nós acreditamos na falsidade? Por que isso? Por que que acontece isso? Então aí, quando a gente começa a estudar, a gente vê, por exemplo, tem uma explicação da área da filosofia, embora ela seja mais recente, né, a gente vai falar dos fundamentos um pouco mais tarde, mas o Festinger, o psicólogo americano, Leon Festinger, em 1957, ele já mostrou claramente que a nossa mente é capaz de inventar novos pensamentos, novos valores, né, ou ainda até manipular e alterar os conceitos e as crenças a fim de reduzir ou eliminar os efeitos que sejam diferentes daquilo que se acredita. Então nós arrumamos todo um arcabouço, todo um conjunto de informações, né, para sustentar aquela ideia que ele chama de dissonância entre cognições. Por quê? Porque as pessoas procuram. Olha, eu acredito nisso, meu pai acreditava nisso, meu avô acreditava nisso, eu acredito nisso também. E a gente vai até o fim, até o ponto do rompimento. Algumas pessoas, quando rompem com uma tradição, histórica da família de acreditar em determinados partido político, por exemplo, ou conceitos de um partido político, ele rompe com a família até. Ele fala: "Como que você vai, não acreditar mais nisso, se toda a nossa família, se todos nós acreditamos nisso até hoje, por que que você vai romper?". Então, rompe mesmo, assim, de não conversar mais, porque o Festinger diz que isso é próprio de um mundo que vive entre campos de pressão, tá. Nós somos meio que conformados a acreditar em determinadas coisas e não em outras coisas, né. Embora o pensamento, científico, dado pelo cruzamento de outras informações, fazem com que a pessoa, hã, primeiro desconfie de que tudo aquilo que ela acreditava, já não são tão verdade. Por exemplo, casos clássicos, né, muitas pessoas de famílias tradicionais encaminham seus filhos para as universidades, né, fazer o desenvolvimento científico e tecnológico nas universidades. Quando ele chega na universidade, quando ele chega no campo da educação, né, mas eu falo da universidade, que é a universidade que coloca mais essas questões filosóficas, especificamente nos cursos de graduação e pós-graduação, aquela pessoa se embate com tudo que ela pensava, porque tudo que se dizia na sua família sobre a verdade das coisas, ela diz assim: "Poxa, mas não é tão verdade assim". Então quando ela volta para casa nas férias, né, principalmente quem faz cursos num outro lugar, à distância, ela volta e começa a ques Questionar. a questionar. Aí a pessoa: "Meu filho, o que que você mudou tanto? Você saiu daqui, você era uma pessoa que nunca questionou sobre isso, agora você vem comunista? O que que houve na universidade? Eles te transformaram de tal forma?". Então o Festinger, disse exatamente isso. E às vezes acontece esse rompimento, viu, porque no cruzamento das informações já não é a hegemonia daquela informação unilateral que ele recebia, mas são outras informações. E a pessoa naturalmente começa a entrar num confronto, né. No confronto com os valores Ex familiares e os seus próprios valores adquiridos, vamos dizer assim. porque é confortável, né, digamos assim, dizer a si mesmo que há razão nas apostas que se fez. Né, porque aí tu não precisa discutir, tu simplesmente repete como mecanicamente o que o seu pai dizia, o que o seu pai diz, o que o seu avô diz, enfim, o que a família diz. E você vota nas mesmas pessoas, e você mantém os mesmos justificativas, mesmo que elas sejam as mais obscuras. Não, mas isso não está em discussão. Você só coloca em discussão quando você recebe a informação e dá valor a ela. Sim. Por isso que quando ele vai para a universidade, vai para um outro grupo de discussão, a pessoa começa a pensar: "Mas espera aí, isso não talvez não seja verdade, né, embora eu tenha acreditado a minha vida toda nisso, talvez não seja verdade". Mas enquanto se defende, tu recorre a qualquer
que eu chamo de poeira imaginável dos delírios para sustentar uma falácia. E isso tem muito a ver também com psicologia, né, tem a ver com Muito. filosofia, mas também muito com psicologia. Então, esses valores que nós defendemos hoje, aí a gente começa a compreender, por que que algumas famílias inteiras, né, defendem, fecham questão. Todas a gente pode perguntar assim: "Pô, uma pessoa ela, defende uma determinada ideia, sem fundamento, mas como é que a família toda defende isso?" É estranho, né, e nós temos exemplos bem claros disso, no mundo no Brasil recente, né. E os Então aí almoços de família começaram a se ficar complicados, né. ficaram complicados, especialmente quando os filhos, né, saem para estudar e colocar e ler outras coisas. Ler Sim, filosofia, ler antropologia, ler a história, exatamente. mesmo a história, a gente sabe que você pega uma história que aparentemente é um conhecimento linear né, da vida de uma determinada sociedade, mesmo essa história pode ser contada de outras formas, né. Sim, Contada de outras formas. Por exemplo, exatamente. no Rio Grande do Sul, onde tu estás, se conta a história dos gaúchos, né, do 20 de setembro, e você sabe que Sobre tem uma outras. perspectiva, né. Não, é uma perspectiva, se comemora, tem o feriado do 20 de setembro. Agora, se É, você faz uma outra leitura, né, você vai ver que tem outras leituras sobre esse fato que e aconteceu no Rio tem Grande do outros Sul. recortes, com E o certeza. é isso Que isso estão sendo trazidos, inclusive. exatamente, agora recentemente, né. É Então verdade. aí é que eu recorro ao pensamento lógico, viu, que eu acho que ele pode nos ajudar. Eu acho que ele norteia a Uhum. ciência, aproximando o homem de um comportamento, né, mais fundado na ética e dá sustentação mesmo para que se possa viver em sociedade com uma razoável sanidade, para não enlouquecer. Sim. Sobre essa Então questão da lógica, eu quero conversar contigo de uma maneira mais profunda, mas eu quero hum, te fazer uma pergunta, uma provocação para ver se consegue me responder. tá. Tu trouxe essa ideia do Leon Festinger sobre dissonância cognitiva, Uhum, e a questão ética e, bom, frente a todas essas questões de falácias e de dissociação cognitiva que acontecem, como o senhor acabou de bem explicar. O senhor acredita que a gente está vivendo uma crise de ética no mundo? então, essa é uma questão interessante, porque, essas crises que envolvem o modo de vida na polis, né, eh, quais as regras para viver na polis sempre foram tensionais. Nunca foram harmonizadas, assim, toda a história da humanidade, né. Senão nós não teríamos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e não teríamos aí né, recentemente Uma um líder mundial dizendo que vai atirar uma bomba atômica, porque exato. simplesmente essa questão ética do bem viver em comunidade, ele é uma questão fundante para a relação do homem com a natureza da vida. Ora, quem diz que ameaça tirar uma bomba atômica que vai matar milhares e milhões de pessoas, não pensa numa ética da sociedade, né, Ou quem ameaça que vai fazer um golpe militar, né, não ou sei. um golpe, vou fazer um Exato. golpe, vou quebrar essa lógica por questões minhas e não por uma questão da polis, né. Quem É, pensa na polis? Quem pensa no bem viver, com respeito, com dignidade, com regras amparadas pelo que é considerado correto, razoável e voltado para o bem comum, pensa em ética. Pensa num mundo ético, num mundo da ética, né, do bom viver, né. Eu posso ter diferenças, mas eu não preciso posso ter diferenças contigo, posso ter formas diferentes de pensar o mundo, mas eu não me considero uma inimiga, tu não pode considerar o inimigo, em que tu vai tirar uma bomba porque tu não pensa igual a mim. E é isso que acontece no mundo não ético, né. Então a ética, eu diria, em todas nós temos exemplos vários em toda digamos, a história universal da falta. Eu acho que hoje, respondendo a tua questão, isso está bem acentuado. E em alguns momentos da vida, se mostrou isso, né. Em alguns momentos essa questão ética ela é uma é andu ela é modular. Chega em algum momento, e agora nós vivemos um momento bem crítico, né, nunca se discutiu tanto essas questões que envolvem você, uma pessoa,
humana ou desumana. Você é uma pessoa que pensa na humanidade ou não pensa nela? Você é uma pessoa que pensa o bem comum ou para você tanto faz? Então, esse momento que nós estamos vivendo agora, século XXI, nesse momento, não só no Brasil, você veja que vários, transformações políticas que ocorreram mesmo no mundo mais antigo, né, no velho mundo, elas colocam isso, né, colocam essa questão. Eu estive na Espanha, né, há uns anos, agora há poucos anos atrás, onde se discutia exatamente isso. Olha, que eram partidos que queriam um bem comum, enfim, uma vida, regrada pela divisão social, enfim, e outro campo. São 2 campos que se antagonizam. E isso a gente não via tanto com tanta evidência aqui no Brasil, né. E hoje se tornou muito evidente, e se tornou evidente e curioso, sabe por quê, Bianca? Porque a gente não tinha ideia de com quanta diferença nós vivíamos. A gente pode dizer, assim, que a gente se surpreendeu com pessoas da família, É. pessoas amigas, que são muito diferentes, que pensam muito diferente, E né. que revelavam o que, E né, não se re coisas. não apareciam, não a e aí esse caldo de cultura desse mundo que nós estamos vivendo agora, ele possibilitou essa efervescência, aliás, esse afloramento. Esse afloramento. E nesse afloramento, então, os pontos antagônicos de um país como o Brasil, um país do jeitinho, um país da amizade, o país do bate nas costas, o país, sabe, que está tudo bem, né, todo mundo fala assim de um país como o nosso, mas de repente, tu tens uma diferença e não é pouca, É, é uma diferença explosiva. grande de visão de mundo, e que ela aparece com muito critério, assim, com muita força, dividindo famílias, né, pessoas nas empresas, enfim. Isso é curioso, viu, é curioso. Tão curioso que para tentar entender, se isso é de agora, eu fui lá dar uma olhada na Grécia Antiga, né. Quando em plena ebulição das ideias do bem viver, da polis, que fundam a ética, né, a aí o que que apareceu ali? Apareceu a ideia dos sofistas, que é uma estrutura de pensamento que fogem às regras da lógica. O sofista, ele prega e defende e se vale da falácia, do engano, do argumento inválido. Ideias que são equivocadas e crenças totalmente falsas. Mas os sofistas, como eu já disse, tiveram seu papel, porque o fato dos sofistas, né, na Grécia Antiga se prestarem à discussão pública para mostrar que era preciso se combater a emergência do que depois nós vamos ter a democracia, né, porque foi por isso que os sofistas, se cresceram, né, porque sofistas buscavam, se enfrentar com a ideia de um mundo ético, de uma sociedade mais ética, né. Sim, Então, espera aí, tem outros valores, vocês estão essa ideia hegemônica de uma sociedade com base nos valores das pessoas, ética e tal, o que é meu, o que é teu, vamos nos respeitar. Espera aí, isso aí também não é bem assim, né, eu tenho lá toda e isso nasceu, os sofistas, professores, né, eles andavam pelas cidades pregando, principalmente para os jovens, né, filho dos daqueles que tinham poder, esse pensamento que dizia assim: "Não, vamos a sociedade é desigual, nós tudo bem, né, mas a sociedade é desigual, então nós temos aí todo um conjunto de pessoas que não fazem parte deste mundo onde se decidem as coisas". É isso que os sofistas, digamos assim, como professores, pregavam especialmente para aqueles jovens que estavam ingressando no mundo da política, né. Vamos preservar o que é nosso. Olha bem, eu estou falando isso na Grécia Antiga, né. Então os sofistas se valiam desse falso silogismo, que é um tipo de raciocínio formado com 2 premissas e uma conclusão. A gente sabe que olha bem, o silogismo dedutivo,
é a base para a ciência moderna. E ele foi criado lá naquele tempo da Grécia Antiga, onde os sofistas tinham uma implantaram a ideia do silogismo. E o que é a ideia do silogismo? No silogismo você tem uma premissa maior, que é uma verdade, e desta verdade maior saem as outras verdades, Sim, que são conjugadas a essa. Digamos, o exemplo mais claro para se entender um silogismo é que todo homem é mortal. Então, João é homem, então João é mortal. Então, mas tu partes de um silogismo dedutivo que tem uma premissa verdadeira, ou não. Ou nós temos homens imortais? Não temos. Então, toda a observação da vida nos permitiu dizer que todo homem é mortal, certo? Então, se sim. João é homem, João é mortal. Agora, nós podemos ter um falso silogismo. Nós podemos dizer assim: todo político é ladrão. Eduardo é político, Eduardo é ladrão. Onde é que está o erro do silogismo aí? É acreditar que essa verdade, aliás, que existe uma verdade maior que determina as demais. Todo homem é ladrão, todo político é ladrão, então se Eduardo é político, Eduardo é ladrão. E não é verdade. Até eu faço uma outra relação com relação ao uso da camisa verde e amarela, né? Se toda pessoa que veste a camisa verde e amarela é favorável ao governo, então nós temos o jogo da seleção da brasileira, agora temos o campeonato mundial, todos os jogadores que vestem a camisa amarela da seleção brasileira tendem ao governo. E isso É também. verdade isso? É verdade? Não é verdade. A pessoa está lá, esses, no caso dos jogadores, estão lá jogando pelo Brasil, pelo Sim, Brasil. isso é muito Eles problemático, porque sequestrou símbolos nacionais de uma maneira política e ideológica, inclusive, né. sim, é. Então, se você parte de uma premissa dúbia, se uma premissa que cabe muita discussão, no mínimo, né, podia até ser verdade isso, mas não se pode dizer que todos os jogadores da seleção brasileira seriam governantes pelo fato de usar a camisa da esquadra brasileira, que é verde e amarela. Então, é e aí, bom, e daí tu pode tirar várias outras informações aí que foram, usadas aí durante a crise da pandemia, É, tá. e isso de repente até, é uma estratégia que foi construída trazendo aqui para nossa época política, né, porque, por exemplo, quando se criticava o atual governo, seja qual fosse a pessoa, virava comunista, né, É, então a gente viu a lista dos comunistas aumentando de maneira considerável, né. Não sei se tem a ver com essa teoria do falso silogismo, mas me sim, parece que é porque se você parte de uma premissa fraca, que cabe muita discussão, você não chega a bom termo, não é possível. Você pode dizer assim: "As vacinas não têm comprovação científica, então não use vacinas". As vacinas são muito, né, foram desenvolvidas num tempo recorde, elas não têm nenhuma eficácia, então não use vacinas. Ora, se há uma indicação, se há uma comprovação científica, é melhor do que o achismo, né, o doxa, né, o pensamento científico é melhor do que nós acreditarmos no achismo. Se existe, nesse momento singular da vida planetária, alguma informação que tem base ou que tem alguma base científica, é melhor acreditar nisso do que achar que um remédio para vermes possa funcionar. mas aí é que tá, né, professor, porque a questão é de que se disseminou muitas inverdades, inclusive até usando a alcunha do cientificismo de maneira inverídica, né. Nesse Hum, sentido, eu gostaria até de lhe perguntar, com relação aos processos da mediatização, como que se pode, avançar no diálogo entre os especialistas e a sociedade, já que esse processo de interpretação da realidade ele não está mais restrito aos especialistas, porque os indivíduos eles mesmos produzem conteúdos e não depositam essas próprias e eles depositam essas próprias interpretações nos seus próprios circuitos comunicacionais.
internacionais. A gente sabe que muitos grupos de Whats, né, disseminaram várias inverdades, tanto no contexto político quanto no pandêmico, né. É. O jornalista Milor Fernandes, né, que escrevia para o jornal O Pasquim lá na década de 60, década de 70, ele tinha uma epígrafe que era sempre a mesma, né: "Livre pensar é só pensar". O humor refinado do Milor, ele provocava as pessoas a pensar. Parece pouco, parece simples, mas é muito e complexo, porque pensar provoca desacomodar. Você tem que se desacomodar daquilo que você achava que sabia, ou que pensa que sabia, para realmente ir a fundo naquela informação que você recebeu. Pense sobre ela. Então, o mundo, tomado pela informação, que é o mundo da informação que nós vivemos hoje, né, face facilitado pela tecnologia, né, da informação, não significa que nós tenhamos mais comunicação, porque a comunicação é de outro quilate. Se pode ter menos comunicação com mais informação. Por Sim, quê? Porque a comunicação ela é o que o Milor nos pede, né. Pense, raciocine, leve a um mundo da ética. Pense fora dessa caixa que você está pensando agora, pense fora disso, imagine uma outra forma de raciocinar sobre o mundo. Não fique só recebendo a informação e o volume cada vez é maior e você tem razão, né, quer dizer, hoje, cada pessoa que tem um celular na mão, ela é uma fonte de informação para multiplicar uma informação que pode ter um cunho de veracidade, mas pode ter nenhum cunho de veracidade, como nós vemos hoje, né. E ainda mais com as tecnologias mais aperfeiçoadas, em que você pode colocar aqui na minha face, a minha face e a minha pode fazer fala, montagem, e né. montagem completa, e você acha que é o Eberlê que está falando. Exatamente. Então, muita informação não leva a mais comunicação ou aprofundamento da comunicação, né. Eu diria até que nós temos um grande problema de comunicação no mundo da informação, e não precisa ir muito longe, né. Se você sai para jantar com seus amigos, né, e numa mesa de 4, 5 pessoas, cada um está no seu mundo. Né, cada um está com o seu celular. E aquilo que vocês foram fazer, que era uma janta entre amigos para debater, para conversar, que é uma boa comunicação, né, e quando as pessoas numa mesa começam a conversar e fazer ajustes nos seus pontos de vista, não acontece. E as pessoas vão para casa ficando todo o tempo no celular, no seu mundo e recebendo as informações de uma linha que não é transversal a outras linhas de pensamento. Então esse é o mundo que nós vivemos, de muita informação, né, de um show de informações, mas com pouca comunicação, o que é complicado do ponto de vista, né, da formação da opinião pública, né, porque a opinião pública ela é esse movimento que vai se consolidando para ter uma determinada opinião. A opinião pública é sempre uma tendência, nunca é. A opinião pública nunca é completamente, ela sempre está numa tendência. Agora mesmo nas pesquisas de opinião pública sobre as eleições, a gente pode observar claramente que numa semana para outra há movimentos na opinião pública, né, em função de determinados fatos. Então ela está sempre uma tendência, né, e essa tendência de opinião pública ela depende muito, não apenas da informação dos grupos sociais, mas especialmente de como essa informação chega e ela é cruzada com outras informações. Por isso que, às vezes, você imagina que a sociedade está pensando de uma forma em função de informações muito fortes a respeito de determinado candidato, e você vê que no meio social a a reflexão do grupo social, ela leva a outro posicionamento, que é completamente diferente daquilo que aquilo que poderia ser, daquilo que E até os analistas das campanhas políticas dizem: mas como que não aconteceu? Se as Não, se a gente deu, determinados até dinheiro para as pessoas, se as pessoas receberam esse dinheiro, se estava tudo pronto para que mudasse a opinião das pessoas, por que que não mudou?
porque não é assim que funciona, né. E Você como pode se comunica com os diferentes campos da sociedade também, né. a leitura que as pessoas fazem, né, por isso o Milor, né, é importante, né, a leitura que as pessoas fazem da realidade não é aquela que nós imaginamos que é. Sim, E isso também porque a a semiótica. comunicação é previsível o resultado, né. Exatamente. E aí o Peirce também é muito importante para nos dizer uma coisa que é fundante, né, que é a questão da percepção, né, Bianca, que também não está no texto, mas eu acho que é importante falar, que como é que se dá a percepção, né, a respeito do mundo? Não é, linear um processo linear, né, a percepção, eh, é algo que o sujeito social adquire ou percebe da maneira com que ele, eh, com o campo em que ele vive permite perceber, já que o a já que é livre o pensar. Então, quando nós recebemos uma informação, o que nós fazemos com a informação, ela depende de um contexto completamente incontrolável por parte do emissor, porque É, ainda bem, porque se tem a fosse o con interpretação, né. ainda bem, porque a interpretação é livre, né, que aí você tem todo o que a gente chama de contexto, né, que é a semiótica, russa, né, do Bakhtin vai chamar de contexto, onde se dá o signo, e que o o Peirce, vai chamar de experiência colateral. Quer dizer, o que que é experiência colateral? É tudo que tu sabe, são todos os outros componentes onde o signo vai chegar. Ele vai chegar e vai dizer o que tiver que ser, e não o que a gente quer que seja. Porque nós, como comunicadores, a gente pode fazer uma bela, notícia com todos os regramentos da melhor notícia possível e pode que as pessoas entendam completamente o contrário do que nós queremos dizer. Exatamente, E porque a pessoa não interpreta de acordo com o seu repertório, né. a gente diz assim: "Eu sou um comunicador". Sim, a maior parte das vezes nós somos informantes, né, porque a comunicação não acontece porque nós queremos. Ela Sim. acontece o que a informação chega bruta, né, na mente das pessoas e elas fazem aquilo que elas estão preparadas para fazer. O signo se ajusta ali, não é o que nós queremos, é o que é. Portanto, nós não temos controle desse processo, né. Por isso que as empresas de pesquisa ficam malucas, né, ou os políticos achando que podem dar recursos, dinheiros, fazer campanhas maravilhosas e, de repente, não acontece nada. Mas, Antônio, eu queria te perguntar uma coisa com relação a essa questão da comunicação e da imprensa, Sim. porque, embora tenha sido feito, e isso foi uma iniciativa inédita de um consórcio de empresas de comunicação se reuniu para aferir dados pela questão da subnotificação, né, dos números da pandemia pelo governo federal. Isso foi uma iniciativa, bastante inédita, inovadora na imprensa brasileira, mas a imprensa brasileira também ajudou a circular as afirmações polêmicas do presidente sobre a pandemia de maneira bastante oficialista. Então Uhum. a gente viu nos canais jornalísticos as frases como "é só uma gripezinha", a gente soube das medicações que não eram eficazes contra a covid, mas que estavam sendo usadas, também eram veiculadas frases contra o distanciamento, fazendo um apelo para que a economia continuasse funcionando, assim também como o questionamento de uso de máscaras, tudo isso foi veiculado pela imprensa. Uhum. E a gente vê inclusive que essa prática da imprensa brasileira, ela já foi reproduzida não somente no contexto da pandemia, mas no contexto político também. Eu queria te perguntar o que que tu pensa sobre essa forma de atuar da imprensa brasileira, principalmente com relação a essa campanha informativa contra a Covid. Então, nós tivemos também a a imprensa, muito partidarizada, né, isso que tu falas é partidarização, né. E quando a imprensa tem um comportamento de empresa, tá, ela faz parte de uma empresa, né, a gente não pode desconhecer isso. Então, agindo como empresa, a imprensa ela sabe muito bem, ela acaba descobrindo aquilo que é preciso ser feito para que ela não perca a sua fala, né, o seu poder de interlocução
na relação com a sociedade. E por isso que tu vais observar que a imprensa faz o que que ela fez? Ela precisou fazer uma medida que ela não acreditava que fosse a correta, então ela fez esse campo de análise em separado, e ela teve comportamentos muito peculiares com relação aos próprios políticos, né, em que ela, né, defenestra em determinado momento, acompanhando outros campos sociais, e ela eleva em outros momentos, também atendendo a um outro momento social. Então, a gente tem que observar sempre a imprensa do ponto de vista dessa relação de poder. Ela é um campo de poder, um campo importante, mas o grande, né, legado que a imprensa faz é não ficar fora do discurso. Quando ela vê que o discurso está mudando de mão, ela vai. Por isso que ela faz isso que você muito bem apontou. Ela segue até um certo ponto, até eu ver quando ela vê que a opinião pública está mudando, né, ele já não é mais central, então ela vai mudando. E aqueles veículos de comunicação que ficam no discurso acabam ficando isolados. Acabam ficando isolados e defenestrados, aí sim, defenestrados pela própria sociedade, não se acredita mais neles. Mas as tendências é acompanhar o pensamento que a gente chamaria, um tempo atrás, de pensamento médio, né, que não existe, mas a tendência de pensamento central. Essa que é a realidade da imprensa, assim, né. Uma coisa que eu também estudo no texto, que procuro refletir nos textos, Bianca, é sobre essa maneira de chegar consagrada, né, de pensar, né. Eh, Porque lá uma coisa que eu não falei ainda, né, eh, que antes de nós termos toda essa discussão sobre ética e tal, né, nós tínhamos o pensamento fantasioso, encantado, mítico, né, que era dado pela força dos deuses, né. Sim. Então eram os deuses que nos conduziam. E chegou um determinado momento em que o homem diz assim: "Não, eu preciso me libertar disso, eu preciso pensar, né, me libertar dessa que eu chamo de força energética dos deuses para atender essa racionalidade humana a partir de outras bases, né. Então aí as regras para viver em sociedade. Isso é interessante entender por que que nós nos autonomizamos, nós, né, criamos a ciência para nos autonomizar, né, agimos de forma autônoma sem fomos nos afastando do divino, né. E aí Sim, o senhor coloca e é é, bem interessante essa questão que o senhor é coloca. E aí a vida parece ter ficado, inicialmente mais simples, né, porque a gente se afastou dos deuses, mas na verdade é que ela ficou muito mais complicada, porque é muito melhor a gente ter um Deus para chamar de para culpar pelas atrocidades, pelos nossos falsos pensamentos, né, mas Sim. nós nos afastamos, não foi uma transição, assim, fácil sair da tutela dos deuses, né. Então o homem é assujeitado enquanto protagonista do seu destino, né, no momento em que ele cria as ciências, né, para explicar, e a ética, e a regra da polis, e a democracia, então ele teve que, viver, e nós temos que viver sobre as leis criadas por nós mesmos. E mais Pra fácil apostar no mágico do que trazer a consciência Exatamente. sobre a própria existência, né. Então aí nós temos regras criadas por nós, né, para regrar ou para limitar a nossa vida social, na sociedade. Então, Sim. esse alvorecer da democracia é muito lindo, né, já nos trouxe várias coisas boas para a nossa vida, então a dimensão das suas aplicações foram enormes, né. Mas trouxe também, desde o seu início, viu, eh eh demarcou uma cisão importante com a ética. Por quê? Porque desde o início, determinadas pessoas ficaram fora da discussão, e até hoje, né. Desde dos fóruns romanos, das ágoras gregas, nós temos lá as crianças, os operários e as mulheres fora. Sim. Hoje, nós temos uma grande parcela da sociedade, especialmente no mundo, né, menos
desenvolvido, né, que estão fora desse processo de discussão que nós estamos tendo aqui, por exemplo, no SISECO. Exatamente. Não é? Nós continuamos tendo, nós continuamos, a sociedade mesmo com toda o esforço democrático para uma vida, né, mais energética em termos da atividade humana, nós temos ainda muita dificuldade de entender que estamos alinhados com os melhores princípios, né, e regrados pelas, né, regrados pelos melhores objetivos, porque temos pessoas fora desse contexto, né. Agora nós temos eleições, mas se você sai para discutir a questão política, por exemplo, você vai ver que a discussão sobre política não é algo que emana de todos os recantos da sociedade, né, não tem uma discussão. Só eu não as pessoas até dizem assim: "Não, discussão sobre política, futebol e tal, eu não entro". Entendeu? Não entro, quer dizer, a pessoa não discute sobre essas questões, que são questões importantes, né, Sim, pra a gente ver se ele não está transgredindo numa relação realmente justa entre o aquilo que eu vou fazer numa urna, por exemplo, né, no dia 2, o que a outra pessoa que não tem a informação que eu tenho pode fazer, são os 2 votos valem a mesma coisa, mas um tem uma informação e o outro não tem praticamente informação, vota numa sim, inspiração, ou no primeiro papel que achou no chão, né. exatamente, essa falta de consciência política, né. E aí tu não tens isso, então eu diria que desde a Grécia Antiga, quando vários segmentos da sociedade estavam fora de um regramento, eh democrático, nós continuamos a não ter por motivos outros, por outros motivos, por motivo das questões das classes sociais, né, mas também continuamos tendo dificuldade para ter, um regramento que seja sustentável do ponto de vista de uma ética da polis, né, para Com pensar como pensavam os filósofos gregos, né. sim. Com relação a essa questão, o senhor até traz depois adiante no texto, o senhor cita o Hanson Popper para Hum, falar sobre questionar a lógica aristotélica, né, e o senhor fala que velhas crenças ou velhos hábitos não trarão soluções necessárias para esse novo mundo que está aí, uhum, disruptivo, inovador e criativo, né. uhum, O senhor também traz essa provocação de que talvez o homem tenha que investigar o sagrado, porque a ciência, em nome da epistemologia, deixou de fora todas as demais forças que não pudessem ser analisadas pela sua própria métrica. uhum, Como o senhor comentou isso, a questão de subjetividades e de também outra parcelas da sociedade que ficaram de fora de debates políticos e de questões também da, do, da, de relações de poder e também da construção do conhecimento, eu diria. uhum. Eu queria lhe perguntar, nessa questão da subjetividade humana, será que a ciência contemporânea talvez precise realizar uma autocrítica na questão de como a comunidade científica se comunica com a sociedade? Sim, acredito que sim. Acredito que esse pensamento racional nos levou a, né, pelo princípio da analogia, nos levou a acreditar apenas numa forma, numa técnica, na verdade, né, dentro de um método científico que é a experimentação. Ou seja, só vale o que é experimentável, né. Por isso que as ciências sociais, as ciências humanas, têm dificuldade de se enquadrar dentro do que se chama, numa regra dura, em ciência mesma, né, porque são ciências que a gente chama de ciências moles, né. Como analisar as subjetividades humanas, por exemplo, que o homem é naturalmente subjetivo, né. Então eh nós perdemos com os deuses a influência de outras essências, né, que são fundamentais, como a quinta essência, né, a inspiração, então nós perdemos de analisar outros valores humanos que têm uma validade tão grande quanto essas que podem ser medidas pela matemática, por exemplo, ou pela física. Hum.
porque se por essa regra, nós só teríamos ciências mesmo analisando questões das ciências naturais, da física, da química, da biologia, né. Mas temos outros valores, né, Pois e é, sendo essa que nós perdemos e se nós utilizarmos o método científico clássico para analisar subjetividades humanas, nós não conseguimos um bom resultado por uma questão muito simples. O objeto nas ciências humanas, ele não é fixo, ele não está num exa ponto fixo, né. Tu tens assim, ó, tu podes dizer assim, tu colocando mais água, a planta reage mais, então até um ponto que ela entra em estresse. Então ela começa a perder. Então tu já sabe que colocando água até X%, é o melhor aproveitamento da água para uma planta. E por quê? Porque tu pode fixar o objeto da tua atenção enquanto cientista. Mas quando tu tem ciências humanas ou o pensamento humano, ele pode ser uma coisa hoje, mas ele está sempre sob a influência da realidade e o objeto está em movimento. não Então tem uma previsibilidade, né. não tem uma previsibilidade, então o método experimental não se presta, né. Então aí nós temos isso aí eu volto, né, já falando de ciência aí, dizer que quando se analisa a realidade, né, das humanidades, nós precisamos inserir outros valores, né, esses valores das subjetividades humanas, da influência de outras essências, e então e nada disso se assemelha aos sofismas, né. Quer dizer, os sofismas não dependem disso, né. Mas a gente precisa discutir isso para entender, rigorosamente por que a gente chegou no estágio que chegou, já que evoluímos em várias áreas do conhecimento, mas em outras, por exemplo, essas de acreditar no sofisma, por que que a gente acredita na mentira? Por quê? Se a gente tem a ciência como regra para não cair no engodo, na mentira, no sofisma, por que que hoje ele tem um valor tão grande? Por que que a gente fala, por exemplo, em fake news, que é nada mais, nada menos que a mentira. É, Mentiras falsas. São notícias ou verdades, mas por que chegamos a isso? Por que que nós que desenvolvemos o homem que desenvolveu e que, né, modelagens de ciência, que chegamos a tão, né, a tantos, por exemplo, fazer rapidamente um remédio para covid, né. Em tempo recorde, em toda a história da humanidade, em 6 meses se tinha uma vacina. Isso nunca aconteceu na humanidade. Por que que a ciência, que é capaz de chegar num ponto de apresentar uma solução rapidamente para um problema crucial da segmento da vida na Terra, né, por que que nós acreditamos na mentira? Não é uma coisa que não embate? Parece que não bate, né. Poxa, a gente exato. acredita numa ciência, em alguma coisa que foi construída pelo homem para acreditar em coisas verdadeiras e tal, de repente nós acreditamos na pura mentira, não é alguma coisa que faz sentido, a não ser que a gente analise por que que nós chegamos a isso. Por isso que é interessante ver na filosofia que o esforço por mentir é, né, o esforço para chegar na verdade pela ética, né, e pela ciência, ele se contrapôs historicamente pelo esforço para não chegar nela. É interessante isso, viu. E mo É interessante porque desde o início, não foi agora, né, que nós estamos nos embatendo com a mentira. É uma coisa ancestral, assim, tá. Mas é interessante que esse movimento que a gente tem vivido, que é um movimento político, um movimento ideológico também, ele se contrapõe à ciência, ele é um movimento até que chega a ser anti-ciência, né. Uhum. E a questão que o senhor fala da mentira, as pessoas que proferem, que disseminam essas inverdades, acreditam como se fosse uma verdade. Isso é que é o mais curioso, né. E essa coisa de, desacreditar a ciência também, outras esferas, outros campos da sociedade, como a comunicação, por exemplo. É, mas tu sabes que como é que se chamava o sofista lá naquele tempo, quando se discutia, né, a questão da democracia e da ética antes mesmo de Aristóteles
e Platão, ainda com Sócrates, na virada de Sócrates, depois Aristóteles e Platão, os sofistas eram considerados os sábios, Hum. os sábios. Ou seja, o saber, a sapiência estava no sofisma, que é a mentira. Eu sei porque eu sei e deu. Eu sei porque sei, eu sei porque é assim, e essa é a verdade das coisas, né, não acredite em outras coisas. E até hoje nós estamos nessa mesma balada, assim, por isso que eu fico pensando se nós não tínhamos que voltar o nosso pensamento para algumas coisas que estão para além da ciência, né, que a gente, começar a pesquisar e começar a analisar a improbabilidade, não a probabilidade como possibilidade, né. Tem coisas improváveis, mas que nós temos que acreditar. Se tu pegar, assim, os os cientistas que foram a fundo, e eu estou falando na área das ciências da lógica, como o próprio Einstein, ele também se questiona, né, ele busca Deus, né, ele busca, né, compreender, ele diz assim: "Isso não está no meu alcance, tem um elemento aqui que eu não compreendo, né, que está para além, né, para além da ciência, e nós não vamos para além disso, eu creio que a Tem um partir limite ali eu que não ultrapassa. eu creio que nós vamos ter que, enquanto cientistas, né, pesquisadores em todas as áreas do conhecimento, nos desafiar e para ir para além do clássico, das ciências clássicas, para conseguir compreender, porque senão nós ficamos num brete. Para entender por que que o sofisma até hoje tem tanto valor, que são as fake news, né, a gente tem que compreender que ele sempre fez parte de Do uma his comportamento humano. do comportamento humano. Então nós temos que discutir isso classicamente, nós temos que discutir isso como um material de aula. Nós temos que levar isso para dentro da sala, né. Com certeza. O que é isso, né? Por que que as pessoas acreditam numa mentira para, digamos, chegarmos num acordo possível de desqualificação. E aí Sim, então, seguir uma rota mais próxima possível, já que a verdade absoluta é quase que inalcançável, né, com o tempo, vai dizer o Peirce, mas o mais próximo do que é verdade, o que é admissível, o que é humanamente compreensível, então que se torne um consenso na sociedade sobre isso, né. porque, por exemplo, não é intrigante para você que as pessoas em pleno século XXI e depois de toda a rodagem do da ciência como um processo, que as pessoas acreditem que a Terra é plana? Exatamente. E o senhor até coloca isso no texto e argumentam de forma, assim, efusiva sobre É, não o tem não terraplanismo. não tem sentido. Isso é uma coisa contrassensual, não tem senso. Depois de termos andado tanto pelo método científico, né, acreditando que a ciência ia nos trazer a verdade sobre a vida, que nós chegamos a isso, né. É Uma muito ra discussão já superada, né. é muito raso, né, Exato. é muito raso acreditar nisso, né. Enfim, já estamos chegando estourando o nosso tempo, né. Sim, sim, estamos Tens estourando, já mas a estamos conversa tá muito boa. Eu queria, então, fazer uma última pergunta, sobre a questão de eleitoral. O senhor termina o seu texto citando o Bertold Brecht com a frase: "O hum, pior analfabeto é o analfabeto político, porque dele decorrem muitas das mazelas humanas". uhum, Porém, o senhor reflete sobre essa frase de uma maneira mais ampla, afirmando que talvez o tempo de hoje tenha criado um comportamento ainda mais danoso, porque concorreu diretamente para a extinção de milhares de vidas humanas no caso da pandemia, né? Porém, tendo em vista o representante que foi escolhido para o governo federal, não só, a gente viu também a eleição do Trump e os últimos acontecimentos políticos no Brasil, essa frase se torna cada vez mais um ponto de reflexão. uhum, é. Como a gente está num ano eleitoral, né, eu pergunto ao senhor, como trazer uma melhor consciência política para uma sociedade na qual a noção de democracia ainda não é amadurecida? Num esforço de transformar informação em comunicação. Nós, da área da comunicação, temos um papel fundante nessa relação, porque muita informação
como nós temos hoje, não significa que a gente tenha mais comunicação. Um dia desses, eu vi num comentário de eu acho que no Instagram, um professor dizendo que estava deixando de dar aulas, porque na sala dele, os alunos não querem saber de história. Porque a disciplina dele é história, mas ele, tentando dar aula, os alunos estão todo o tempo no celular fazendo outra coisa e ninguém sabe o ponto que ele está dando. Ele perguntou várias vezes que ponto é que eu estava falando, sobre o que eu estava falando, e ninguém foi capaz de dizer sequer que a disciplina dele era de história. Porque as pessoas estavam no outro mundo. Então aí nós temos o mundo da informação e o mundo da comunicação. O professor é um comunicador. Eu sou professor. O que eu faço? Eu utilizo o celular, todos os recursos do Google que a gente tem à disposição, para dizer para eles: "Vamos estudar semiótica russa hoje". E olha qual é o material? É o celular. Vocês vão abrir aí no Google, vão pegar as definições, reunir de 5 alunos na volta aí da mesa, e vão me dar no final aqui, eu vou dar 30 minutos para vocês. E vocês vão eleger um relator e vão apresentar e vai valer nota. Interessante. Vai valer nota. Quer dizer, isso que eu penso que nós temos que usar a informação, que hoje, né, para agregar isso como um valor novo. Senão, a biblioteca acabou. A biblioteca hoje é o Google. E a sala de aula, você não lembra que é mais jovem, mas as salas de aula que eu participava, o professor ficava num plano mais elevado para ser visto por todos os alunos, Autoridade. e os alunos não poderiam fazer perguntas durante as aulas. Sim. A gente não fazia pergunta, porque era quase como uma ameaça ao professor. "Eu estou falando, por favor". E não adiantava levantar o dedo. Depois que eu falar, vocês me encaminham as perguntas. Alguns até pediam por escrito. E o professor só respondia o que queria. No mundo que nós vivemos hoje, nós vivemos numa estrutura social, enfim, uma estrutura de vida, em que a gente, precisa se valer do tudo isso que se chegou até hoje, e especialmente nas TICs, né, na inteligência artificial, no mundo ciber que nós estamos vivendo, para tirar aprendizados e conhecimentos, para evitar aquilo que o Brecht falou, né, que, da falta de educação, né, da falta de não de informação, na falta de uma educação política, se, se chegue ao pior das desgraças humanas, né. E o grande, eu acho que uma grande coisa que se pode observar, a gente pode dizer assim: "Olha, a gente tem um mundo hoje realmente complexo por conta de distanciamento de posturas críticas a respeito da vida, né, política, por exemplo". Isso é ruim, tem o seu lado péssimo, porque a gente conhece pessoas, inclusive da nossa família, que são opositores de uma visão democrática, não é? Agora, por outro lado, tudo isso que aconteceu permitiu que nós nos conhecêssemos. Permitiu que a gente visse que não é pouca Forma coisa. mais transparente. A gente pode dizer que no Brasil é 30% ou 32%, vamos ver o que vai ser nas eleições. Isso é grave, porque quando você não quer discutir democracia, não quer, fecha os olhos, né, não quer observar o mundo civilizadamente, algo aconteceu. Alguma coisa aconteceu no curso da formação, das nossas formações enquanto ciência, enquanto cientistas, enquanto professores, enquanto educadores, enquanto comunicadores. Alguma coisa aconteceu para que nós chegássemos no estágio que chegamos. E nós achamos, nunca eu pensei, viu, Bianca, que seriam tanta gente assim. Acho que Dis, nem a gente, né, nós todos não imaginávamos, né. disforme com uma visão de ética, ética e democrática. Então eu fico, a gente fica assim surpreso, e parece que o Bertolt Brecht tem realmente razão, porque desse mundo, desinformado,
não comunicativo, onde a escola perdeu o valor e o sentido. E aí eu contrapus o professor lá de história dizendo que não, que ele deveria continuar na aula. Ele não podia de jeito É nenhum entregar. resistência, né. Claro, como é que ele vai abandonar a sala de aula e dizer que agora os alunos estão com o celular, estão com eles estão, deixa eu ver o meu aqui. Eles estão com o celular ali, o celular é que conversa com eles, eu perdi totalmente a minha autoridade. Não, não é verdade, não perdeu a autoridade não. É claro que as pessoas querem saber e buscam saber e agora nós temos que também acompanhar as mudanças que A ocorreram no evolução do mundo processo, né. para ser um bom professor, para ser um bom comunicador, né, e precisamos nos refletir sobre as nossas práticas e por isso que eu fui buscar, quando falei sobre o pensamento lógico e o falso silogismo, fui buscar lá para ver se a gente tinha um paradigma absolutamente novo na humanidade. E a conclusão que eu chego que é que nós não temos. Nós não temos alguma coisa realmente nova, nós temos mais do mesmo. Será que Nós vamos chegar nesse novo paradigma, professor? Eu penso que sim, eu penso que isso que acontece agora, né, e não apenas no Brasil, em várias partes do mundo, que é uma discussão mais séria sobre política e sobre a influência sobre políticas em nossa vida, já que todo ser é político, né, embora nós falemos muito mal dos políticos profissionais, mas todos nós somos políticos e a gente sempre deixou isso para outra pessoa, É, né, você como isso transferiu, né. transferiu, e agora eu penso que a gente tem papéis a desempenhar importantes, né, por a própria mídia, né, tem papéis importantes e a própria mídia aprendeu, e vem aprendendo que ela não pode agir só com os interesses comerciais, que ela precisa também pensar que é preciso manter uma sociedade razoavelmente equilibrada e ética. Então tá, professor, é uma pena ter que encerrar a conversa maravilhosa. Eu agradeço muito pelo rico debate, por essa oportunidade, mas a gente chegou no nosso tempo mesmo, então eu gostaria de lhe perguntar se o senhor tem considerações finais a fazer e As minhas considerações finais é refletir sobre o que é o objeto dessa reflexão, né, que é sobre lógica, que leva a uma certa discussão sobre a ética, né, e sobre um mundo razoável para viver, e sobre a mentira, o sofisma, que é o oposto de uma lógica, que seria uma antilógica, né, e esse ensaio, então, que eu vou apresentar no CISECO desse ano, no Pentálogo desse ano, dentro do CISECO, é sobre isso, sobre por que chegamos a mentir com tanta categoria, né, como é que estamos tão elegantemente mentirosos, né. Por que que fomos tão elegantes e mentirosos? Eu podia dizer, para encerrar, que nós somos tão elegantemente mentirosos, porque aprendemos ao longo de muito tempo. Tanto esforço que fizemos para chegar à verdade, por meio de métodos científicos inclusive, e não apenas esses, mas e também esses, também houve sempre o esforço de uma parcela da sociedade para mentir com muita elegância, com muito fundamento e com uma aparência de verdade. É isso que eu cheguei à conclusão. então tá, professor. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e convido todos, então, a acompanhar o texto do professor Antônio, que se chama Sobre o Pensamento Lógico e o Falso Silogismo. É um texto inédito, vai ser publicado posteriormente no 12º Pentálogo, e assim a gente encerra, então, essa conversa, esse bate-papo, e também convido a continuar acompanhando a programação do 12º Pentálogo, que segue no canal do YouTube do CISECO. Muito obrigada, professor Antônio, e até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço, Bianca, a tua generosidade de ficar comigo aqui e de ter lido o texto, de ter feito as perguntas, de ter aprofundado, enfim. Eu acho que Bertolt Brecht está orgulhoso de ti. Ah, foi um prazer, professor. Um abraço, Um um abraço, abraço. um abraço.